Pode ser, igreja. Amém. Vamos ler o segundo livro de Reis, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 8 ao 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. Aí o título da minha está assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. 9. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Uma coisa importante: toda vez que um homem de Deus falar, ele ser usado por Deus, ouve o que ele tem para dizer. Porque se Deus falou para você, cala a boca, fecha a boca, não fala. Mas se Deus falou assim, abre a boca e fala, você fala. Se Deus mandou você orar, ora. Mas se Deus não falou nada, espera, ou também não ora. Mas faz o que Deus está mandando. Faz o que Deus está mandando. Não pensa por você, eu vou fazer assim porque eu acho. Não, você não acha. Tem que fazer o que Deus mandar você fazer. O que Deus não mandar você fazer, você não faz. Faz do jeito que está aqui. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passagem por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aí o que ele fez? 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não uma, nem duas vezes. Ou seja, ele atendeu o que o homem de Deus enviou para ele, falou para ele. 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aí o rei da Síria já estava bolado, já estava preocupado. Ele falou assim: por quê? Porque que tem algum traidor aqui. Porque quando eu falo para ir por ali, eles não aparecem ali, eles deixam de aparecer ali. Quando eu vou para uma outra terra, ali para atacar eles também não estão. Então você tem um traidor aqui, tem alguém me traindo aqui, tem alguém falando isso aqui, né? Ele não sabia que era o próprio Deus que estava falando: não vai por aqui não, porque eles vão vir por aqui. É livramento de Deus, é livramento de Deus. 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu. Aí o servo dele foi falar: mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. É só Deus que faz isso. O cara está lá dormindo, ele pensando: não, eu vou atacar eles a tal lugar. Aí Deus vai lá e avisa o homem de Deus para falar para o rei de Israel: não pisa lá, porque o cara está indo para lá, então evita de ir para lá. Na câmara de dormir, ou seja, onde ele estava ali, no secreto dele, não tem como ninguém saber, para você ver que é Deus que estava avisando o rei de Israel, estava avisando o profeta sobre onde que aquele rei da Síria ia pisar. 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram de saber, dizendo: eis que está em Dotã. Aí como ele viu que não era nenhum traidor, ele viu: é Deus mesmo, é o Deus de Israel. Porque ele ainda não conhecia Deus de Israel. Ele estava, Aí ele falou assim: então eu vou, prender ele, vou matar ele, fazer alguma coisa, porque esse cara está avisando o rei de Israel onde que eu vou, para que lado eu vou, então eu não vou conseguir ganhar a guerra. Aí 14. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Muita gente coloca confiança em carro, em cavalo, em cavaleiro, mas a gente coloca confiança no Deus do Senhor dos Exércitos. Entendeu? O homem, às vezes, ele pensa que o crente, ele pensa que a gente não tem ninguém. Só porque no físico ele vê que ele pensa que a gente está sozinho. Aí ele vem com os carros, com os cavalos, os cavaleiros, achando que ele está de maioria. Mas a matemática de Deus é diferente.
A matemática de Deus é diferente. Muito é pouco e o pouco é muito. Pode estar um exército inteiro vindo atrás de você, mas maior que está em nós, maior que está em nós, pode vir um exército inteiro, mas a gente é a maioria, porque é o Deus Todo-Poderoso que está do teu lado. E 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, os cavalos e carros que ele mandou. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aí ele já ficou com medo. Esse daí ainda precisava um pouquinho se converter, porque ele estava meio com medo. Ele estava olhando ali, ele estava vendo o plano físico, mas no mundo espiritual Deus já estava agindo, Deus já estava ali protegendo eles. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco. O que eu falei? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode vir afronta de todos os lados, pode vir pedra de todos os lados dos teus inimigos. Pode querer te derrubar com feitiçaria, com tudo. Pode tentar achar que tu vai cair, mas maior é o que está em nós. Não foi à toa que hoje, logo de manhã, eu e a minha família sofremos afronta de novo. Mas foi para eu falar isso aqui na frente da igreja. Maior que está em nós. Se te levantar para afrontar, maior que está em nós, maior que está em você. Não liga para se estão te afrontando, se estão te caluniando, se estão falando que você é crente maluco. Não, ouvidos. Maior é o que está em nós. Continua sendo crente, mesmo que ele venha com carro, com cavalo, não importa, mesmo que ele venha com o presidente da república inteiro, com o exército inteiro atrás de você. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus Emanuel, Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Então, se você achar que você está sozinho, Deus está com você. Mesmo no físico você não está vendo, mas no espiritual tem carros e cavalos ao redor de você e não te toca, porque tu está no esconderijo do Altíssimo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.